Salve, salve moçada, sejam todos bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje nós vamos conversar com Ricardo Capriotti, jornalista, apresentador, coordenador da Rádio Bandeirantes São Paulo e também um apaixonado por corrida. Fique com a gente porque o Arena já está no ar. Ricardo Capriotti, seja muito bem-vindo ao Arena. Falo diretamente de Curitiba, você de São Paulo. Um prazer falar contigo. Fala, Pietro. Um abraço a você, a todo mundo que está nos acompanhando. O prazer é meu. Muito obrigado pela gentileza do convite. Uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho aí de esporte, poder falar um pouquinho da minha vida, do meu trabalho e daquilo que eu gosto de fazer bastante, que é correr. Sensacional. Vamos falar sobre esporte, carreira, rádio e muita corrida de rua. O Arena Podcast está no ar graças ao apoio da Silva de Comunicação Integrada e também da Roto Router, a maior e melhor desentupidora do país. Prestigie os nossos apoiadores que são fundamentais aqui para a sequência do nosso produto jornalístico e vamos falar de esporte. Ricardo, como é que a corrida de rua entrou na sua vida? Bom, eu sempre tive uma relação com o esporte, eu sempre pratiquei uma atividade física desde criança. Eu comecei a jogar beisebol na minha cidade, em Osasco, com 8 anos de idade. Depois eu migrei para o basquete, para o vôlei, na adolescência, na juventude. Então eu sempre pratiquei uma modalidade esportiva, sempre tive o esporte na minha vida. E aí depois eu entrei na faculdade. Quando a gente entra na faculdade, fica difícil conciliar estudo, trabalho, depois o desenvolvimento da carreira. Eu parei com tudo, né? Com 18 anos eu parei de praticar todas as coisas que eu fazia para poder estudar e trabalhar. E depois que eu já estava no mercado de trabalho, eu já tinha minha carreira bem encaminhada, por volta ali dos 32, 33 anos de idade, eu mudei a minha função no trabalho. Eu era repórter esportivo, eu passei a apresentar programas, eu passei a ancorar programas esportivos, e aí me sobrou um tempinho, porque como repórter a rotina é sempre muito difícil, é bem complicada. Eu estava sempre viajando, estava sempre cobrindo jogos de futebol, eu não tinha uma rotina. Cada horário, cada dia era um horário diferente na minha vida. E aí, com a mudança de função, acabou me sobrando ali alguns horários, eu consegui organizar melhor a minha vida e eu senti a necessidade de voltar a praticar uma atividade física. Coincidiu que eu também fiz uma cirurgia para correção de varizes, retirada de varizes, e o médico falou: olha, caminha aí 30 minutos todos os dias, que isso aí vai ser bom, você não vai mais ter esse problema de varizes. E eu comecei a caminhar. Nesse tempo que me sobrava ali, eu comecei a fazer uma caminhada todo final do dia num parque perto de casa, e da caminhada para os primeiros trotes ali foi muito rápido ali. Depois de alguns meses eu já estava fazendo uns trotezinhos, e depois de mais alguns meses eu já estava correndo na rua ali. Eu saía de casa, ia correr na rua durante 40 minutos, 50 minutos, uma hora. E aí eu não parei mais. Isso foi em 1999, né? Então já se vão aí 26 anos, né? Foi E assim, você foi dessa se, maneira, Pietro. e você se lembra da sua primeira maratona? Como é que foi? Os detalhes? Quebrou, não quebrou? Fez um tempo bom? Como é que foi isso? A minha primeira maratona, ela foi em 2013. Eu demorei bastante para correr a minha primeira maratona, exatamente por conta dessas questões de trabalho aí. Eu estava sempre de um lado para o outro, cobertura, Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, esses grandes eventos aí sempre tomam bastante tempo. Eu não conseguia organizar uma maratona na minha vida. A primeira foi em 2013, foi já bem depois que eu comecei a correr, foi em Buenos Aires. E foi uma maratona que me deixou marcas muito profundas, porque um mês antes da maratona em Buenos Aires, naquela época a maratona ainda era em outubro, agora Buenos Aires passou para setembro, mas era em outubro. Um mês antes eu tive uma fratura por estresse no terceiro metatarso do meu pé esquerdo, e eu não consegui treinar o último mês. Eu fiquei fazendo deep running, fiquei fazendo bicicleta, mas eu não consegui correr no último mês e fui para a prova. Não é? Eu ganhei a liberação do meu médico para poder ir para a prova, mas ele falou: ó, você vai, corre a maratona e depois você vai parar 3 meses para poder consolidar essa fratura. Tá bom. E eu fui, e
o meu treinador falou, olha, você está um mês sem treinar, então vai bem conservador aí, vai bem tranquilo, porque você vai sentir lá na frente, não é? Um mês sem treinar é uma diferença muito grande, bem relativa, bem presente. E eu larguei, me sentindo bem, evidentemente, estava bem, porque eu estava um mês sem treinar, e passei a metade da maratona, ainda inteiro, mas quando chegou ali por volta do quilômetro 25, eu comecei a sentir a falta do último mês de treinamento. Eu comecei a sentir literalmente ali uma falta de energia, né? Como se você está dirigindo um carro que vai terminando o combustível. Você pisa no acelerador, o carro não vai. Você pisa no acelerador, o carro não vai. Comigo era a mesma coisa. Eu tentava manter ali o ritmo e não conseguia. Então eu fui do 25 em diante, foi só ladeira abaixo, ou só reta adiante. Eu fui perdendo o ritmo e eu terminei bem mal ali, desidratado. Eu cruzei a linha de chegada e apaguei. Eu desmaiei depois que eu cruzei a linha de chegada, eu acordei na tenda médica. Foi uma experiência assim, eu não diria ruim, porque uma maratona nunca é uma experiência ruim, ela sempre traz ensinamentos, ela sempre traz algo positivo para você tirar, mesmo com todo esse cenário ruim que eu enfrentei. Então, mesmo nisso, eu consegui tirar muitos ensinamentos, eu consegui aprender que a maratona não é brincadeira. A meia maratona, outras distâncias, talvez você consiga administrar. A maratona não aceita brincadeira e não aceita ser desafiada. Então, eu aprendi isso e depois, nas próximas, eu consegui ajustar e acertar isso. Mas a minha primeira teve esse episódio que me deixou marcas bem importantes e profundas. E depois dessa experiência em Buenos Aires, você com certeza foi atrás de uma nutricionista, de um acompanhamento mais elaborado para poder seguir aí com uma carreira com as corridas de rua. Hoje você conta com uma equipe multidisciplinar para poder correr provas de longas distâncias? Já na primeira eu já tinha, não é? Eu já tinha, logo na primeira, tinha o meu treinador, tinha nutricionista, um médico que me acompanhava. O doutor Gustavo Malhoca era o meu médico na época, que infelizmente não está mais conosco, ele faleceu, o Malhoca, mas eu tinha toda uma equipe ali, não é? Junto comigo. E depois, claro, né? Aí depois eu fiz um pente fino ali com os profissionais que me acompanhavam e que me acompanham, para poder evitar que isso acontecesse. E aí depois, nas outras duas que eu fiz, foram muito tranquilas, eu melhorei muito meu tempo depois, né? Então foi uma coisa bem positiva, mas a primeira me deixou essa marca aí mesmo. E você sempre foi um cara competitivo ou você nunca ligou para pace, para tempo, para pódio? Conta pra gente isso. Não, comigo eu sempre fui muito competitivo, né? Eu quando joguei beisebol, quando eu joguei vôlei, joguei basquete, eu era muito competitivo, mas aí eu estava num esporte coletivo, né? Então a minha competitividade ali era dividida com outros seres competitivos também. Então a gente sempre estava ali buscando as vitórias. Então eu desenvolvi isso desde criança. Na corrida, eu não tenho um biotipo assim muito favorável a longa distância, sabe, Pietro? Eu sou um cara mais longilíneo. Eu talvez, né, conversando com alguns treinadores aí nesse período todo, talvez se eu tivesse me dedicado ao atletismo na infância, na juventude, talvez eu fosse um bom corredor de 800 metros, 1.500. Talvez essa seria a minha característica, mais um velocista do que um fundista. Mas eu adoro as longas distâncias, então eu vou adaptando, me ajustando ali. Eu não sou o cara mais rápido, eu não sou o cara mais veloz, mas eu gosto de competir com o meu cronômetro, né? Então eu gosto ali de me desafiar, de me impor limites. Hoje já nem tanto mais, eu já estou com 59 anos, então hoje já, assim, para minha faixa etária, tudo bem, eu fico sempre ali de olho, mas já não me cobro em relação a isso, já não tenho mais essa necessidade de ficar baixando o tempo, de indo atrás de baixar o pace. Hoje a minha prioridade é me manter o máximo possível de tempo ativo nos anos de vida que me restam, não é? Poder correr o máximo possível, até quando for possível. Então essa é a minha missão hoje.
Então, eu sempre fui um cara cuidadoso, eu sempre tive muito cuidado com o treinamento, com o corpo, sempre estou fazendo meus check-ups, estou sempre lá no meu médico. Então, eu sempre tive cuidado com o meu corpo e quero continuar tendo exatamente para poder me manter ativo o máximo de tempo possível, até quando for possível. Então, eu divido hoje, eu tirei um dia do meu treino de corrida, eu corria 4 vezes na semana e fazia 2 dias na semana de musculação. Eu tirei um de corrida e incluí um de musculação para exatamente poder garantir que o meu corpo esteja forte, saudável, para poder seguir correndo nesses 3 dias, né, que eu corro. E no 4º dia eu faço um descanso ou eu dou uma pedalada para fazer uma recuperação também, né? Ou eu pedalo um pouquinho ou eu faço um off total. Então é isso que hoje eu acertei ali com o meu treinador, com o meu médico, para poder ter o corpo saudável, para poder me manter ativo por mais tempo possível. E a maior parte dos seus treinos é realizada em academia, esteira, ou em parque ou na rua? Na rua, né? Eu prefiro sempre a rua. Eu vou para a esteira quando, assim, uma condição muito desfavorável, está chovendo muito forte. Eu gosto de correr na chuva também, para mim não tem problema. Então, se está chovendo, eu vou e corro, não tem problema nenhum, mas eventualmente, a esteira é raro que a esteira entre no meu dia. Eu vou normalmente para os parques. Aqui em São Paulo eu treino ou na USP, ou no Parque Vila Lobos, às vezes no Ibirapuera, no Parque Bruno Covas, ou até mesmo na rua perto de casa aqui. Eu saio de casa e vou correr por aqui. Mas é basicamente isso. Eu não curto muito o ambiente fechado da academia para correr na esteira, não. Recentemente, a Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, abriu um centro de pista externa, aberta para o público externo, de corrida de rua para o atletismo, voltada para os corredores. Eu acredito que seja a única pista em bom estado, com condições para receber os atletas aqui na capital do Paraná. Como que funciona isso em São Paulo, Capriotti? São muitas pistas? Não são? Como está a infraestrutura em relação às pistas de corrida na capital paulista? Muito mal, viu, Pietro? Muito mal. Aqui em São Paulo, uma metrópole, não é, com 12 milhões de habitantes, a gente tem hoje, né, a gente está falando hoje aí no mês de janeiro de 2026, a gente tem o Pacaembu, que é hoje um local privado, tem uma concessionária ali administrando, mas o Pacaembu, por conta de ser hoje uma concessionária que administra, arrecada muito ali, precisa alocar o espaço, então não é todo dia que a pista está aberta. Aliás, ela tem ficado mais fechada do que aberta, porque a Arena Pacaembu precisa ali do espaço, muitas vezes, para montar show, eventos que eles alugam aquele espaço. Então eu conto o Pacaembu como meia pista, né, porque não é todo dia que ela está disponível. Aí você tem uma outra pista na zona leste da cidade, que é do Parque Serete. Essa é uma pista pública que atende ali um pedaço da zona leste de São Paulo, que é grande barbaridade. Uma pista lá não é praticamente nada. E você tem uma outra pista do Centro Olímpico, que ela é mais ou menos pública, porque ela é aberta, mas você tem que pagar. Você paga lá uma mensalidade. Então não dá para dizer que é pública para algo que você tem que pagar, porque tem gente que não tem condições de fazer o pagamento. Então, eu também costumo dizer que é meia pista pública. Então, a gente tem, na verdade, 2 pistas para uma cidade como São Paulo, né? Uma metrópole como São Paulo. Eu, por exemplo, raramente vou a essas pistas, porque, para mim, a do Serete, que é a única pista 100% pública, é muito longe de casa, é do outro lado da cidade, não dá para eu ir. A do Pacaembu, eu tenho que conciliar a agenda, e ela também não é todo dia que está aberta. E a do Centro Olímpico, que também não é próxima de casa, eu não me interesso por pagar para estar lá. Então, veja que uma metrópole como São Paulo tem muito poucas pistas públicas de atletismo, atende muito mal a população e, principalmente, né, a São Paulo não oferece um espaço para iniciação do atletismo para a população, porque esses espaços não deveriam ser só para mim, para quem é corredor usar. Deveria ser espaço de iniciação esportiva para muitas crianças, muitos jovens que poderiam ter esse contato precocemente com o atletismo e que aqui em São Paulo, infelizmente,
não conseguem. Eu fico feliz em saber que aí a Universidade Federal do Paraná abriu as portas para a população poder usufruir desse benefício, porque aqui em São Paulo a gente tem a USP, por exemplo, que tem uma excelente pista e não abre para a comunidade, né? Ela abre só para os alunos, para os funcionários da USP. Mas tudo bem, é uma maneira ali, não é, de você cuidar da pista, que é excelente, por sinal, a pista da USP, mas poderia ter sei lá, um envolvimento ali com a comunidade, abrir um pouquinho para algumas pessoas poderem usufruir desse espaço, que é nobre, não é um espaço nobre e que tem tão poucos numa cidade como São Paulo. Sabe que eu morei durante 2 anos em Manchester, no Reino Unido, e lá a cada 2, 3 quarteirões há uma pista de corrida aberta ao público, em excelentes condições. É impressionante como um país continental como o nosso não consegue administrar uma questão como essa, né? Principalmente se tratando de esporte. É incrível isso, Pietro. É, assim, lamentável, né? Muito triste. Eu falei sobre isso recentemente no meu programa lá da Rádio Bandeirantes, no Fôlego. A Inglaterra, você morou em Manchester, né? A Inglaterra tem 270 pistas públicas de atletismo. Estava conversando com a minha amiga Nathalie Gedra, que é repórter da Sky Sports, recentemente ela mora em Londres. Ela estava me falando exatamente isso que você me disse agora. Ela falou que sai de casa e nas proximidades da casa dela, ali no bairro dela, tem 4 pistas. No bairro ali, ela pode escolher, públicas. Ela pode escolher qual pista ela quer ir. Pertinho ali da casa, 5 minutos da casa dela, tem 4 pistas. Exatamente isso que você acabou de dizer. Então, aqui no Brasil, um país como esse, né, a gente perde tantos talentos, a gente desperdiça tantos talentos exatamente por falta de iniciativa do poder público, às vezes até mesmo da iniciativa privada, que poderia ajudar um pouquinho mais. É fato, não é? Uma pista, você construir uma pista não é uma coisa barata, é uma coisa que tem um custo, né? Hoje uma pista bacana custa algo em torno aí de 6 milhões de reais, de 6 a 8 milhões de reais. Não é um investimento barato, é um investimento elevado. Mas o benefício que isso traz, você acaba diluindo esse custo aí rapidamente, porque o benefício é muito maior do que, eventualmente, esse custo aí para se construir uma pista de atletismo. Muito bem, eu tenho acompanhado algumas discussões envolvendo a Urbia, a concessionária que administra o Ibira. Essa privatização do parque está sendo positiva para os frequentadores do parque? Como que está essa discussão entre a concessionária e as assessorias esportivas, que é uma outra discussão? Melhorou o parque, melhorou depois que ela passou para a administração da Urbia. Hoje o parque está mais bem cuidado, o parque hoje é melhor administrado, então melhorou, né? Do ponto de vista ali para os usuários, melhorou. Agora, você tem essas questões, né? Ninguém entra num negócio para perder dinheiro. O negócio da Urbia é administrar um parque e, claro, ganhar dinheiro. E está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas você tem alguns limites ali, né? Você precisa ter alguns limites. O Ibirapuera é bom porque tem um conselho gestor bem atuante, bem presente ali no dia a dia da administração do parque. Então, não é qualquer coisa que eles podem fazer, não é o bel prazer. Então, tem sempre um conselho gestor de olho ali. Mas o parque virou também uma espécie de hub de negócios, né? Que é como a Urbia se sustenta, se mantém para poder ganhar o seu dinheiro. Eu acho que em alguns momentos está tudo bem, está tudo certo, mas em outros momentos fica parecendo, descaracteriza um pouco essa questão do parque, deixa de ser um espaço de lazer, um espaço de saúde, para se transformar num espaço de negócios. Eu não gosto muito, acho que é preciso haver um equilíbrio nessa questão. O conselho gestor está lá exatamente para isso, para poder garantir que haja esse equilíbrio e que nada escape dessa coisa, mas tem a questão também das assessorias, né? As assessorias que estão sendo cobradas. Isso está judicializado agora, está na justiça. A justiça vai determinar quem tem razão, mas também é uma maneira que a Urbia encontrou de poder fazer uma arrecadação.
E além de ter lançado a sua própria assessoria esportiva, né? Hoje a Urbia também tem uma assessoria lá dentro do parque, que é uma maneira de tentar concorrer com as outras assessorias que usam aquele espaço. Eu acho que tá tudo bem, tá tudo certo, mas desde que haja ali um equilíbrio. Você não pode transformar um patrimônio como é o Parque Ibirapuera num hub de negócios. O parque é um parque. Sabe que eu não conheço São Paulo, então quando eu for a São Paulo, quero participar de uma prova, SP City ou qualquer outra, e também treinar no Ibira, que é um dos meus objetivos aí para 26. Mas venha cedinho, viu, Pietro? Você tem que ir cedinho para o Ibirapuera. Você tem que começar o seu treino ali no máximo até às 7 horas da manhã, porque depois disso já fica muito cheio, principalmente nos finais de semana, né? Sábado e domingo. Se você for fazer um treino no Ibirapuera sábado ou domingo, o ideal é começar ali por volta das 6 horas da manhã, que aí você vai usufruir muito bem do parque. O parque é muito bonito, o parque é lindo, está bem cuidado, então você vai usufruir muito bem do Ibirapuera. Depois fica uma confusão ali de corredor, caminhante, ciclista, skatista, que essa é uma outra falha que eu já falei também, isso da Urbia, é uma outra falha de não orientar os frequentadores. Porque se cada um souber ali o seu espaço, tiver uma organização do espaço, dá para todo mundo usufruir daquilo bem. Hoje é uma confusão, infelizmente, é corredor se chocando com um caminhante, ciclista brigando com corredor, porque falta ali uma política de conscientização dos frequentadores para que cada um possa usar o espaço da maneira correta e todo mundo tenha segurança. Então, se você for cedinho no final de semana, tá tudo bem, você consegue correr, treinar numa boa. Mas passou das 8 da manhã, já começa a ficar cheio, lotado, e aí é perigoso. Com certeza. Muito obrigado pelo conselho. Falando em calendário, quando você pega o seu caderninho e vai organizar as suas provas para 2026, para 2027, você pontua a altimetria, você prioriza o turismo esportivo, você prioriza a distância. Como que você organiza as suas provas-alvos de corrida? Bom, Pietro, hoje eu tenho me dedicado mais às meias maratonas, né? Eu tenho feito várias meias no ano e eu tenho me dedicado às meias que eu ainda não corri. Então, como eu já corri muitas meias, acho que eu já tenho quase 100 meias maratonas aí na minha vida. Teve ano que eu cheguei a fazer 6 meias maratonas, né? Então, eu sempre corri muitas meias. Aí chega uma hora que já começa a enjoar de algumas, né? Você já correu várias vezes algumas delas. Então, hoje eu tenho procurado correr algumas meias diferentes das que eu já corri. Eu estou indo agora, na semana que vem, na próxima semana, para Cascais, a convite da organização lá da Meia Maratona de Cascais, em Portugal, para correr por lá. Então, eu tenho dado atenção a isso, né? Provas que eu ainda não corri, para eu poder ter essa experiência e poder me motivar, porque a corrida também é isso, né? Você botar metas, estipular metas e que te tragam ali uma motivação para você poder fazer o seu melhor e ir lá cumprir no dia da prova. Então, hoje eu tenho olhado muito para isso, né? Provas que eu ainda não corri, ou provas que eu já corri, mas que são muito boas. Eu estive no Rio de Janeiro ano passado e 2 anos atrás, correndo a meia do Rio também, que é uma prova que eu adoro, apesar de ser cheia, lotada, né? Mas é uma prova fantástica. O Rio de Janeiro, aquele final de semana da meia maratona do Rio ali em junho, é muito legal. Então, algumas meias que eu já corri também, mas que são muito boas e que eu volto eventualmente, né? Já participou da Maratona de Curitiba? Não, da Maratona de Curitiba eu não participei, não. Da corrida da maratona, não. Eu sei que é muito dura, mas nunca estive. Eu já corri no Parque Barigui, já estive no Parque Barigui correndo, mas eu nunca corri a Maratona de Curitiba, não. Ano passado foram mais de 16 mil atletas. Foi um evento fantástico, organização redonda, água gelada, sinalização, segurança. Foi tudo ok. Tem que experimentar, coloca no seu calendário, Ricardo. Você sabe que eu já estive aí próximo de correr a Maratona de Curitiba em algumas oportunidades e não consegui.
E é sempre um período ali para mim bem difícil, que é sempre no final do ano, né? E é quando é reta final de campeonatos, né? Sim, Então final é de novembro. campeonato brasileiro, então é sempre últimas rodadas ali de campeonato brasileiro, sempre meio mais difícil. Mas eu vou colocar assim porque eu estive em Curitiba algumas vezes, eu adoro a cidade, acho Curitiba uma cidade fantástica. E correndo, então, deve ser melhor ainda, né? E quando é que teremos uma Capri Run aqui na capital paranaense? Ó, se você abraçar a Caperrun aí, ô Pietro, fica à vontade, viu? Porque a Caperrun é isso, né? É um abraço das pessoas. Quem se sente ali motivado a acordar no dia 1º de janeiro às 7 horas da manhã e falar, eu vou fazer uma Caperrun hoje aqui, faz. Eu nunca pedi para ninguém, assim, faz Caperrun aí. Não, isso é espontâneo, né? Todos os lugares onde a gente teve Caperrun ao longo desses 13 anos, sempre de maneira muito espontânea. Então, se alguém se interessar em Curitiba no dia 1º de janeiro de 2027 abraçar a Caperrun, vai ser fantástico. Esse ano a gente teve em vários lugares, né, em várias cidades do Brasil. Foi muito legal. Eu ainda estou recebendo, a gente já está indo para o final de janeiro aqui, e eu ainda estou recebendo registros e pessoas que fizeram Caperrun aí no Brasil inteiro. Então, isso é muito legal. Eu fico feliz em saber que as pessoas descobriram que correr no dia 1º de janeiro às 7 horas da manhã é possível, mesmo depois de passar a virada aí comemorando. Deixa eu ver se eu entendi. Você elenca, encontra uma espécie de capitão em cada cidade e esse capitão ajuda a organizar a prova no dia 1º, é isso? Exatamente. Quando alguém fala, o Capirote, eu posso fazer a Caperrun aqui na cidade X? Claro, fica à vontade. Você me ajuda a divulgar? Claro, sem dúvida. Então eu ajudo ali na divulgação. Vai ter Caperrun lá na cidade X. O fulano lá é o responsável. Então, essa pessoa está ali, recebe os outros corredores, né? Vai ali recebe os outros corredores e as pessoas saem para correr ali no dia 1º às 7 horas da manhã. Não tem nada, absolutamente nada formal, não tem absolutamente nada, porque a Caperrun é um encontro informal de corredores. Então, quem se habilita lá, fala, eu vou fazer a Caperrun aqui, fica à vontade. Esse ano, por exemplo, em Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo, o Edu, que foi quem recepcionou lá as pessoas, ele me pediu você me ajuda a divulgar lá para as pessoas irem? Ju, claro, sem dúvida alguma. E foram lá, quase 50 pessoas em Praia Grande, não é? Ele também tem o pessoal ali do grupo de corrida dele. Então é assim, é dessa maneira, é muito informal, né? Bem, bem informal mesmo. Olha só, conte comigo então para as próximas edições que eu estou muito interessado neste evento aí no dia 1º de janeiro. Uma honra. Falando em Capri Run, tem também o Capri Run na internet, tem um podcast que você conduz aí com muita maestria. Como que surgiu esse novo formato de comunicação para corrida e jornalismo? Então, Pietro, esse já é o meu segundo canal que eu uso para falar de corrida. Eu comecei com o Fôlego lá na Rádio Bandeirantes em 2008. A gente está indo agora para completar o 18º ano no ar na Rádio Bandeirantes. Fui talvez o primeiro programa em rádio para falar sobre corrida no Brasil, lá em 2008. E numa época que ainda já tinha muita gente correndo, claro, evidentemente, mas que o Fôlego pegou esse boom, não é? Essa explosão, esse crescimento da corrida aqui no Brasil. E a partir disso, em 2008 não tinha podcast ainda, né? As redes sociais ainda estavam começando a engatinhar. E a partir disso, com a explosão dos podcasts, eu fui convidado no ano passado a apresentar um podcast sobre corrida. O meu tempo é sempre muito restrito. Eu trabalho bastante, eu não tenho muito tempo ali para me dedicar a outros projetos, mas acabei ali montando de uma maneira que eu pudesse, então, abrir esse outro caminho para falar sobre corrida, que é o Caperrun, que é esse podcast semanal, que está aí em todas as plataformas, em todos os caminhos também possíveis. E eu já estendo ali para o Caperrun um pouco daquilo que eu já faço no Fôlego. O Fôlego é um pouquinho mais abrangente, porque eu tenho ali alguns colunistas, né? São médicos, são treinadores. E o Caperrun é uma maneira que eu encontrei de poder
esticar um pouquinho mais a minha conversa que eu tenho lá no Fôlego, que ela é sempre um pouco mais restrita. As entrevistas ali no Fôlego, elas duram em torno de 20 minutos, por falta de tempo, né? Porque o programa tem só 1 hora de duração. Sim. E no podcast eu consigo, então, levar essa conversa, estender um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Eu gosto muito de perguntar, não é? Eu nasci perguntando, né? Então é a maneira que eu tenho de perguntar bastante para os meus convidados, para os meus entrevistados lá no Capri Run. Recentemente eu ouvi um episódio do Capri Run pelo Spotify, em que você entrevistava uma corredora que foi pega no doping. Aí eu pergunto, você trabalha com jornalismo de opinião, você gosta de emitir a sua opinião sobre diversos assuntos, principalmente sobre corrida de rua e futebol. Mas, na hora de perguntar sobre doping, a pessoa foi pega no doping, como você trabalha essa questão de pré-julgamento, julgamento e a parte de entrevistar a pessoa? Não sei se ela foi pega porque ela foi punida porque ela quis, foi por falha na hidratação. Como que você trabalha essa questão no papel de jornalista e também do jornalismo de opinião? Bom, é o seguinte, Pietro, a Graziele Zarri, que foi flagrada no exame antidoping, junto com o então namorado dela, o Danielzinho, não é? 2 atletas profissionais do Brasil, são 2 maratonistas profissionais. A Graziele, ela já foi julgada e condenada. Então, ela já chegou à instância máxima do julgamento. Então, não sou eu que vou julgá-la, porque ela já foi julgada, certo. Inclusive condenada, né? Então, ali eu estava como um entrevistador mesmo, já sabendo, e ela, claro, evidentemente também, porque ela já está punida, ela está suspensa das atividades por 2 anos, e então ali ela já está condenada. O meu papel ali era de entender, ou tentar entender, como aquilo aconteceu e por que aquilo aconteceu. Mas a Grazi, ela tem também algumas questões. Foi a primeira vez que ela falou sobre isso, ela nunca tinha falado sobre esse tema, porque ela também não pode se pronunciar, ela não pode falar sobre o risco de ela ter a pena aumentada. Né? Dependendo do que ela falar ali, da maneira como ela se expõe, ela pode ter a pena aumentada. Então, eu tive que ter muito cuidado ali para que ela pudesse expor a versão dela, colocar a versão dela sobre o doping, que é algo terrível, condenável, né? Ela sabe disso, os atletas sabem disso, é o jogo sujo, é a sujeira no esporte, e também para que tentar preservar de alguma maneira para que ela não fosse mais prejudicada ainda do que ela já está sendo, e ela está pagando de uma maneira extremamente justa e correta, porque ela agiu de maneira ilegal. Então a minha missão ali era tentar entender, tentar tirar dela o que aconteceu, por que ela se dopou, mas tentando preservá-la ainda para que ela não fosse mais prejudicada, não tivesse a sua pena aumentada. Eu acho que eu tentei fazer o meu melhor ali como jornalista, né? É um desafio, né? É um desafio. Para mim foi um desafio, porque ela me pediu, olha, eu falo com você, mas eu tenho essas questões aqui que eu preciso levar em consideração. E eu procurei respeitar isso, mas também procurei jornalisticamente fazer o meu trabalho, o meu papel como jornalista, de tentar extrair dela o que tinha acontecido. E lamentar, não é? Porque o doping hoje não é só no esporte profissional, a gente tem visto aí muitos amadores se dopando para poder pegar um pódio e depois expor aí nas redes sociais, o que é lamentável, o que é um negócio muito triste. Quem faz isso joga sujo, quem faz isso não está afim do esporte, está afim do benefício pessoal, e eu não concordo de maneira alguma. Falando em jogar sujo, também teve um episódio com um organizador de corrida em Portugal. E em Portugal estão aparecendo os famosos pipocas, que nós vemos muito por aqui no Brasil. Como que você vê essa questão dos pipocas que participam de forma errada das corridas de rua aqui no nosso país e agora também lá em Portugal?
Os pipocas tentam se justificar, mas não tem justificativa, né? Não tem nada, absolutamente nada que possa dar ao pipoca qualquer condição de ele, qualquer argumento para ele poder dizer que ele está certo. Nada. O pipoca é um intruso. O pipoca é um cara que está tentando obter um benefício de uma coisa que não é dele. É como eu entrar no seu automóvel, sentar e sair dirigindo o seu carro aí, usando a sua gasolina, o seu combustível, né? Não dá. É como eu chegar na sua festa de aniversário sem ser convidado e ir lá comer da sua comida, tomar da sua bebida. Não está certo. Né? O pipoca é um cara que não está certo. E eu, surpreendentemente, né, eu não sabia disso, mas eu fui surpreendido pelo Hugo Miguel Souza, que é um dos organizadores de corridas lá de Portugal, que eu entrevistei lá no Fôlego, e eu fiquei surpreso quando ele falou que o maior problema dele são os pipocas brasileiros. Quer dizer, os portugueses não fazem isso, mas ele tem problema lá com brasileiros, que são os pipocas. Então, quer dizer, a gente está, infelizmente, exportando o mau exemplo. Né? A gente está exportando algo que deveria ser uma vergonha, mas que para muita gente ainda é motivo de orgulho. O cara vai lá, entra sem ser convidado, sem pagar, usufrui daquilo e ainda depois acha que está certo, expõe nas redes sociais, dá risada, acha bonito. É horrível, né? É horrível porque você está usando e está colocando o evento de uma pessoa em risco. Como foi aqui no caso da São Silvestre. A São Silvestre teve milhares e milhares de pipocas. E acabaram com... Tudo bem, a organização teve a sua falha, está tudo certo, mas os pipocas não podem achar que invadem um evento privado e está tudo certo, né? O que esperar da São Silvestre neste ano em 26? 101ª edição. Olha, Pedro, eu acho que... Primeiro que acho que não vai ter aquela loucura que a gente teve do grande número de interessados da 100ª edição. Eu acho que vai diminuir um pouquinho esse desejo, porque a 100ª era uma edição emblemática, histórica. Né? Então, acho que, tudo bem, se você abrir 50 mil vagas para São Silvestre, vai ter lá esse número de interessados. Vai ter, é fato. Né? A São Silvestre é a nossa principal prova, mas acho que não vai ser essa loucura de desespero de gente hackeando o sistema da Ticket Sports para poder conseguir uma vaga, gente vendendo no câmbio negro vaga para São Silvestre, gente falsificando o número. Aquela loucura acho que não vai ter, mas eu acho que vai continuar, claro, evidentemente, sendo uma prova muito disputada, muita gente vai querer fazer a São Silvestre, e acho que a organização aprendeu, mais uma vez, com as falhas, com os erros, vai tentar corrigir isso. Eu acho muito difícil que a São Silvestre seja uma prova completamente perfeita, porque ela tem algumas características que não ajudam nisso. Né? É uma prova de 15 quilômetros, ela é uma prova curta, realizada em rua, então você não consegue fechar todo o percurso. Então, eu acho que é praticamente impossível você ter uma prova impecável, 100% impecável na São Silvestre. Mas você pode ter uma prova muito próxima do ideal, muito próxima da perfeição e entregar uma boa experiência para os corredores. Eu acho que quem conseguiu correr essa 100ª edição da São Silvestre, largando ali até por volta das 8h30, 9 horas da manhã, teve uma boa experiência. Eu tive uma boa experiência, apesar de estar lotado. Eu vou para São Silvestre sempre, Pietro, com a cabeça de que eu vou para uma celebração, eu vou para uma festa, eu não vou para uma corrida. Eu sei que lá não dá para correr. É impossível você correr na São Silvestre. Mas é muito possível você festejar, celebrar, se divertir. Então eu vou com essa cabeça e eu acabo não me frustrando. Né? Se eu fosse lá para correr, eu talvez ficasse frustrado. E entendo a frustração de quem não teve medalha, de quem não teve camiseta. Isso é péssimo, é terrível. Né? Mas eu consegui, eu tive medalha, eu consegui trotar bem ali durante todo o percurso. Então, para mim, foi uma experiência bacana, mas entendo muito bem aquelas milhares de pessoas que se frustraram na São Silvestre.
Muito bem. Para a gente fechar, Capriotti, com o crescimento de corrida de rua no Brasil, na sua visão, quais fatores que impulsionam esse crescimento? Queria que você falasse um pouco sobre os clubes de corrida, sobre saúde, sobre essa mudança de mentalidade, principalmente dos jovens que estão buscando mais esporte, mais saúde, mais bem-estar e menos balada, menos bebida, menos noitadas. Como que você vê essa questão do crescimento da corrida aqui no nosso país? Eu acho que foram dois momentos importantes, sabe, Pietro? Antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, a corrida vinha crescendo, ela vinha evoluindo, crescendo ano após ano, mas num ritmo menor do que depois da pandemia. Depois da pandemia, acho que as pessoas perceberam que elas iam ter que cuidar da saúde de um outro jeito, de uma outra maneira, iam ter que olhar para o próprio corpo de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a corrida continua crescendo bastante e muita gente acredita que isso se deve a essa preocupação maior que a pandemia trouxe, de você estar bem de saúde, se eventualmente a gente tiver que enfrentar uma outra pandemia no futuro, e aparentemente nós vamos ter que enfrentar mesmo, né? Os cientistas acham que é impossível a gente não ter um outro evento como esse. Então, as pessoas estão preocupadas com isso, num eventual novo enfrentamento. Então, acho que a primeira questão é a saúde mesmo. As pessoas começam a correr, buscam a corrida para melhorar a saúde, para perder peso, para poderem ter uma relação melhor com o próprio corpo. Depois tem a questão da exposição nas redes sociais, tem a questão da amizade, né, do networking, de você se sentir presente ali num grupo, né, o pertencimento, como eles dizem, né, de você ter essa sensação de pertencimento que a corrida provoca muito quando você está numa assessoria esportiva, quando você está num grupo de corrida. Então, acho que a corrida tem todos esses fatores que ajudam demais, né? É a saúde, é a amizade, é o networking, é a relação profissional ou pessoal que você tem ali. Então, tem muitas frentes que a corrida ajuda a trazer mais pessoas, mais gente chegando. Isso é muito legal. E essa questão dos jovens é uma mudança de perfil que eu não sou muito, eu não sou especialista nisso. Acho que tem os especialistas que entendem essa geração aí, não é? A geração dos meus filhos aí, pessoal dos 25, 30 anos, que está muito preocupado hoje com a saúde. Eu até costumo brincar, o meu filho até o outro dia, né? Até o outro dia eu saía para correr no sábado de manhã, eu estava saindo e meu filho estava chegando aí com os amigos da balada. Hoje a gente sai junto, né? Eu, meu filho e os amigos, a gente vai para a corrida juntos. Então, acho que mudou muito esse perfil mesmo, né? Meu filho tem 26 anos de idade e ele está, né, muito preocupado com a saúde, muito preocupado aí com essa questão, e os amigos dele também. Então, minha filha, a mesma coisa. Minha filha já está casada, mas minha filha já corre há mais tempo também, já chegou na corrida com os mesmos propósitos. Então, acho que essa geração está enxergando a necessidade. Não é que também abandona as festas, abandona a balada, não, mas acho que está conseguindo encontrar um equilíbrio, coisa que na minha geração não existia. A minha geração era, né, era festa, e era trabalho, era estudo, e não tinha nenhuma preocupação com saúde, com atividade física. E eu fico feliz em perceber, em notar que essa geração está mais preocupada com isso. Fantástico. Ricardo Capriotti aqui no Arena Podcast, falando sobre corrida, esporte, rádio, comunicação e muita coisa boa. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Ainda mais sucesso na rádio, no podcast, no Fôlego, e que te dê mais saúde, que você tenha mais saúde para continuar correndo e inspirando pessoas por esse Brasilzão. Muito obrigado. Ô, Pietro, eu que agradeço a gentileza do convite, uma honra estar aqui com você, poder falar um pouquinho para a sua audiência, para quem está nos acompanhando aí sobre o meu trabalho, sobre o meu dia a dia, sobre essa coisa que eu amo, que é a corrida. Eu espero que quem está nos acompanhando aí tenha gostado. E estou sempre à disposição aqui para poder falar com você sobre essas nossas paixões aí, que é o esporte, que é a corrida e que é o meu dia a dia. Muito obrigado, que 2026 seja um ano espetacular para todos vocês aí, no trabalho, na atividade física, no esporte. Seja um ano de muita saúde e de muitas conquistas. Obrigado e até a próxima.
Valeu, muito obrigado. O Arena fica por aqui, sempre com o apoio da Silver de Comunicação Integrada e da Roto-Rooter, a maior desentupidora do país. O Arena volta na quinta-feira que vem com mais notícias e mais entrevistados especiais para você no YouTube e no Spotify. Um abraço a todos, fiquem bem e até mais. Fechou. Valeu, Ricardo. Ô, Pietro, muito obrigado, viu? Espero que tenha ficado bom aí, que você tenha gostado e conta comigo. Maravilha, obrigado. Bom trabalho e boa viagem, né? Boa prova lá em Portugal. É isso aí. Valeu, Pietro. Obrigado, viu? Valeu, um abraço. Outro. Tchau. Não se preocupe, não demora. Chame Roto-Rooter. Chame Roto-Rooter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Não se preocupe, não demora. Chame Roto-Rooter. Chame Roto-Rooter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Roto-Rooter.